Professor, Oi. queria tirar uma dúvida contigo se essas aulas que a gente está tendo vale como nota de participação ou alguma coisa do tipo. Tá sendo feito chamada, Gabi. O pessoal que não está participando, tá vendo falta. Ah, entendi. Não, isso que eu queria saber, porque daí É que, o na verdade, é o professor... seguinte, ó, deixa eu só explicar uma coisa, já, o pessoal que está aí também já escuta. Quando vocês estavam liberados por férias, não podia computar a aula, falta nada disso, tá? E mesmo se vocês, a DAF, por exemplo, quiser usar aquela MP 936, sabe? Não sei se vocês já ouviram falar que é do governo lá. E aí tem algumas empresas que estão usando isso daí, que ela afasta o funcionário por tempo determinado ou afasta ele por 25%, 30%, 50%, 70%. Mas não sei se ainda eles estão fazendo isso ou não. E nessas condições aí, por exemplo, se vocês forem afastados, eu estou com duas situações na outra turma de aprendizagem que eles estão com um contrato rescindido por 90 dias. Eles continuam recebendo, só que do governo daí. E daí não tem como assistir aula. E nem quando vocês estão em férias também, totalmente. Não é para assistir aula. Tá ok? Esclareci? Ah, entendi, tia. Porra, não sabia dessa. Essa 936, gente, aqui, ó, eles podem reduzir a carga horária de vocês em 25%, a carga horária e salário, em 50% e em 70%. Tá, mas isso aí não sei, isso aí depende da empresa que vai querer aplicar isso ou não, por perdurar ou não perdurar essa situação que nós estamos vivendo. Não sei se já ouviram falar isso. Ah, eu vi alguns casos só, professor. Tem algumas situações aí, ó, salário, o próprio tempo Senai de também está trabalho, utilizando dessa, no caso, medida provisória, em algumas situações. Nós estamos com os professor nosso, a maioria deles em férias. Ah, por isso que você está Obrigada, professor, por esclarecer. Uhum. Eu tô em teletrabalho, eu tô atendendo vocês, eu tô em teletrabalho, na verdade, que eles chamam, né? Uhum. Mas tá bom, gente, vamos lá. Ó, nós havíamos falado algumas coisas sobre transmissão, aquele dia deu-se um rolo lá, nós falamos algumas coisas daquilo lá, e comentei aqui, nós falamos, por exemplo, função, no caso da caixa de transmissão. Depois eu posso mandar esse material para vocês. Então tem aqui, possibilita a adoção de redução variável de diferenças entre condições de marcha, inverter sentido de rotação, possibilita o ponto neutro, possibilita a instalação de tomada de força quando é caminhão, tá? Então, todo e qualquer caminhão que vocês montam lá, ou seja, sei lá, um extra pesado, ou médio, semi-pesado, sei lá, eles têm essa condição de eu colocar um sistema que a gente chama de tomada de força, PTO, que o pessoal chama. Esse PTO é para acionar implementos. Então, pode ser uma parte hidráulica, pode ser um muque, pode ser uma prancha, e depende, no caso, o que o veículo está acoplado nele, tá? Ou mesmo lá, se eu tiver uma caçamba hidráulica lá também, eu vou ter que ter um PTO para tocar uma bomba hidráulica, essa bomba hidráulica acionar, no caso, aquela caçamba, tá? Vocês estão enxergando a minha tela aí ou não? Aham, tá em função, né? Tranquilo? Aham. Posicionamento, gente, aí já havia falado para vocês. Para caminhão, todos eles é longitudinal. Se vocês falarem em carro, eu posso ter ela transversal, tá? E é assim, caminhão, se a gente for ver do modo geral aqui, vocês vão ver o seguinte, ele está colocado aqui nesse primeiro sentido aqui, que é longitudinal e convencional. Por quê longitudinal e convencional? Porque aqui ele tem motor, a caixa de transmissão e embreagem, o cardan e o diferencial. Tá? Esse seria, no caso, a condição de um carro ou, no caso, um caminhão, no sentido convencional. E aí a gente tem aqui algumas outras condições que a gente chama aqui, por exemplo,
transversal e longitudinal. Então, ele mostra aqui, a transversal é uma caixa, por exemplo, usada em carros pequenos, tá? A gente fala Celta, Corsa, Gol. E a gente tem ainda a longitudinal, que era usada, por exemplo, sei lá, em Santana, Paraty, Gol, em alguns modelos mais antigos, nesse sentido aqui, tá? E ainda depois, se a gente tiver 4x4, daí ele vai ter uma caixa de transferência acoplada à caixa aqui, ó, e mais um diferencial na dianteira, tá? A gente já viu isso daí, só para a gente ter uma ideia. Posicionamento aqui, por exemplo, traseiro aqui, ó, um veículo longitudinal, podia ser um Porsche, ou sei lá, um Fusca, uma Kombi. E aí o sentido aqui motor central aqui, que o motor está na frente da caixa com tração traseira, tá? Um pouco diferenciado também. Isso aqui é usado em fórmulas. Os posicionamentos mais comuns aqui, esses caras que a gente já havia falado. Isso aqui nós já comentamos naquela parte de inicial lá que a gente falou de transmissão, só para a gente ter ideia. Então aqui o que é uma caixa compacta? Ela está diferencial e caixa junto. E a não compacta ou a convencional está a caixa, árvore de transmissão e diferencial separado. Tá? Isso nós já havíamos comentado também. E fluxo? Como é que é o fluxo? Como é que funciona esse fluxo ou como é que ele vai trabalhar dentro? Motor e embreagem, eixo primário, aí tem engrenagem motora, engrenagem movida, eixo secundário, diferencial, homocinéticas internas, homocinéticas externas, cubo, roda, pneu e solda. Aqui eu teria um pouquinho diferente para caminhão, então eu teria isso aqui, mesma coisa que vocês viram até, engrenagem movida secundária, e aí eu teria a árvore, no caso, seria o cardan, diferencial, aí eu tenho as pontas de eixo, cubo e roda e pneu. Um pouquinho diferente aí para a gente falar do caminhão, né? O posicionamento, gente, tá aí. No caso, em relação à potência do motor e rodas motrizes, o posicionamento dele que ele vai estar acoplado, né? A forma como que a gente está vendo aqui. Nós vamos chegar em diferencial, vocês vão ver que o diferencial ali, ele é angular. Ele transforma, no caso, o movimento rotativo, linear aqui, no sentido longitudinal, em transversal para as rodas. E aí a gente vai ver lá na frente. Torque, nós já comentamos aí na aula passada, e o posicionamento, no caso, que a gente falou para vocês, a parte de transmissão. O que é uma engrenagem motora, o que é uma movida, tá? O que dá o movimento e o que recebe o movimento, tá? O que dá o movimento, ó, eu pego a movida dividido pela motora, então eu vou ter a relação de transmissão dessa relação, tá? Então eu tenho aqui aquele conceito básico de alavanca que a gente já falou, que a gente vai mudando o posicionamento, o tamanho, no caso da alavanca. Se eu tenho desse jeito aqui, eu vou ter, no caso, mais torque e menos velocidade. Se eu fizer o contrário, por a engrenagem motora ser a maior e a menor ser a movida, eu vou ter mais velocidade, tá? E aqui, só para a gente ter uma ideia, agora sim, vendo o que eu falei para vocês de conceito da parte interna de um câmbio, tá? Ou da caixa de câmbio, que o pessoal, todo mundo fala. Então, eu tenho aqui o posicionamento que eu havia falado para vocês, tá? O que eu tenho? Na verdade, a árvore primária, esse aqui vai acoplado à embreagem. Eu tenho a árvore intermediária, que é essa parte de baixo, e essa árvore de saída a gente chama de árvore secundária. O caminhão, basicamente, ele funciona assim, gente. Tá? O carro que vai ter uma modificação que ele pode ter mais de 2, 3, 4 árvores aí diferentes. Então, mas essas combinações que a gente está vendo aqui é para caminhão. Então, o que vai acontecer? Se a gente começar a raciocinar e verificar, é o seguinte: o movimento entra aqui na árvore primária, passa para essa engrenagem passa para a intermediária, e a intermediária vai passar para a marcha que tiver engatada. Tá? Vamos supor que eu tenho aqui primeira marcha. O que ele vai fazer? Entra o movimento aqui na árvore primária, passa para a intermediária, faz uma relação aqui.
Aí ele vem até aqui, ó. Aqui eu tenho o número de dentes da engrenagem motora com o número de dentes da engrenagem movida. Então, para me ter a relação da primeira velocidade, eu tenho que pegar essa redução aqui mais essa redução aqui. Multiplicar as duas e eu vou ter, no caso, a relação de transmissão da primeira velocidade. Aqui eu teria o quê? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Tá? E essa outra que vocês estão vendo aqui no fundo seria a minha marcha ré. Tá? Então, eu tenho 5 marchas. No caso ali, posso ter 6 marchas, posso ter 8 marchas, 7 marchas. Aí depende, no caso, o tamanho da caixa, né? Geralmente, as caixas vão estar aí... Acho que a maior que a gente tem para caminhão aqui, que a gente tem rodando aqui no Brasil, deve ser 16 marchas. Mas tem de 12, tem de 10, tem de 8, 6 marchas, aí depende, tá? A relação que eu falei para vocês, ó, número de engrenagens da movida com o número de engrenagens da motora. Então, eu tenho um fator aqui que determina a relação de transmissão de entrada. Então, um exemplo que ele deu aqui, 30 por 15. O que é 30 por 15? Ele pegou lá e fez o quê? Uma relação de transmissão de 2 por 1. Pode ser o split de entrada dele, tá? Ou que entrou na caixa. Então, ele tem aqui essa diferença. E o desmultiplicador é quando ele faz ao contrário. Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele tem uma entrada de 10, ó, no caso de... O que ele tem aqui? A motora grande e a movida, no caso aqui, pequena. Tá? Então, 10 de 0,5. Então, 0,5 por 1. Então, isso quer dizer que eu vou ter bastante o quê? Velocidade nesse caso. Tá? Então, aqui eu tenho redução e aqui desmultiplicação. E aqui, ó, o que eu falei para vocês. Entrada, a flecha está mostrando aqui, ó, 10 dentes. Árvore intermediária, 30 dentes. Então, a relação de 3 por 1. Só que eu engatei uma marcha qualquer lá no circuito, que foi o quê? Ele transferiu essa carga aqui, deu 13. E aqui 26. 26 dividido por 13, 2. Para mim ter a redução final, no caso dessa relação, o que eu tenho aqui? Ó? 6 por 1. O que é 6 por 1? 6 voltas do motor para sair uma da caixa de transmissão. É o que a gente estava... não estava entendendo aquele dia que a gente estava comentando lá, que eu estava sem o material para estar passando para o pessoal, tá? Então, a relação seria essa daí, gente, tá? Então, nesse caso aqui, eu teria uma marcha que tem muita força e pouca velocidade, tá? Se eu desmultiplicar e fizesse uma relação 1 por 1, uma de entrada e uma de saída, eu teria, no caso, uma velocidade maior e pouca força, no caso da caixa. Tá? Aqui ele fala do multiplicador, igual a gente estava falando ali para vocês. Tá? A relação de transmissão 0,5, quer dizer, meia volta do motor já saiu uma volta completa na caixa. Tá? E o overdrive, ou direct drive, que o pessoal chama aqui. A direct drive, gente, é quando a gente tem, no caso, a saída na mesma proporção da entrada. Seria direct drive. Essa colocação aqui de overdrive aqui está errado. Over, quando a gente fala acima, tá? Então, esse overdrive, a gente teria que ter uma velocidade de saída maior que a velocidade de entrada. Tá? Isso quer dizer que, por exemplo, eu teria uma entrada e 1.2 de saída, 1.3 de saída. Então, seria overdrive. Direct drive é quando eu tenho uma de entrada, uma de saída. Então, aqui muda esse termo aqui de overdrive para direct drive, tá? E aqui, só para a gente ter uma ideia, como é que vai estar funcionando as coisas.
Tá? Vamos supor lá que eu fiz o seguinte. Tá? Eu tenho meu motor 2.000 RPM. Tá? Eu tenho uma relação de 4:1 no câmbio. Tá? No cardan saiu 500 RPM. E no diferencial 100 RPM. Se eu quisesse saber qual que é a relação de redução para a saída lá no diferencial, eu tinha que fazer assim. 4 vezes 5 dá quanto? 20. 20 voltas do motor para sair uma onde? Na saída para o diferencial, para a roda. Tá? Então, essa situação aqui, ó, por isso que ele estava de 100 aqui por 2.000, então eu tenho aproximadamente 20:1. Então, eu preciso de 20 voltas do motor para sair uma volta aqui na saída da roda. Vocês já tinham entendido isso aquele dia que nós estávamos comentando, gente? Gabriele, a Débora, o Gabriel, o Thiago lá, o José Vitor. Essa relação vocês já tinham entendido ou não? Posso dizer que agora ficou mais claro, professor. Tá. Outra coisa, Débora, se a gente falasse que eu ia a velocidade final desse carro, como é que eu ia passar isso para vocês? Tá? A velocidade final, gente, eu poderia, no caso, multiplicar esse valor que a gente tem aqui por dividir por 60, então, ou multiplicar por 60, porque daí era rotações por minuto, tá? Então, eu teria quantas voltas por minuto ia dar o quê? A roda minha, tá? E aí eu teria minha velocidade também verificando qual que seria o perímetro dessa roda, para ela estar deslocando quantos metros por, no caso, minuto, né? Então, existem alguns cálculos aí que o pessoal vai fazer para chegar à velocidade final, por exemplo, do veículo lá nessa relação. Vale lembrar para vocês o seguinte, gente. Ó, a engenharia, quando eles vão desenvolver lá, por exemplo, o câmbio, o diferencial, primeira coisa que os caras vão falar assim para vocês assim, ó. Qual que é a potência do motor que nós vamos ter? Ah, eu vou ter um motor de 500 cavalos. Beleza. Então, ele vai fazer uma relação de transmissão coerente com esse sistema de 500 cavalos. Então, ele vai ter um diferencial, vai ter, no caso, uma caixa, no caso, adequada para esses 500 cavalos. Tá? E aí, tem um negócio chamado de startability, que é, eles vão pôr o caminhão numa rampa, qual que é, no caso, a dinâmica que ele tem, ou quanto de potência gerada que ele tem para sair da inércia com o caminhão carregado. Tá? Eles fazem isso tanto no Startability, que é, na verdade, numa angulação de aproximadamente 45 graus, fazem isso em plano, depois fazem isso em descida. Tá? E com isso tudo, eles vão ter que estar também verificando toda aquela parte, por exemplo, a aerodinâmica do caso do caminhão. Então, quando vocês montam lá, por exemplo, na lataria do caminhão, aqueles aerofólio, aquelas posicionamento de direcionador de ar, essas coisas, isso aí já foi, no caso, dimensionado, foi para o túnel de venda que vai minimizar isso daí. Qualquer coisa que eu coloque de restrição no sistema, ou restrição, por exemplo, na cabine, tá? Ela vai prejudicar, por exemplo, essa questão de potência gerada, por exemplo, para acionamento desse conjunto. Tá? Então, é como se eu tivesse um freio, no caso, toda vez que eu abrir se eu pôr a mão para fora, eu colocar uma aba para fora, por exemplo, da carroceria, vocês vão ver que eu vou ter um freio aerodinâmico. Então, ele segura conforme o ar que a gente tem. O caminhão que vocês fabricam lá, ele não tem uma angulação ou de penetração, no caso da cabine lá, que é arredondada na frente, ou eles colocam alguns aerofólios lá na parte de cima, quando ele é aquele chato, a cabine mais baixa, para melhorar, no caso, a penetração, no caso, no ar. Então, isso aí diminui a resistência aerodinâmica. E isso melhora o rendimento, no caso do caminhão. Tá? Mesmo ele sendo dimensionado já para trabalhar com aquele quadrado, igual a gente tem esse modelo que é mais quadrado.
Tranquilo aí, gente? Aqui, eu vou passar um exercício depois para vocês, tá? Que eu vou mandar uma folha, depois vocês me entregam, fazer a relação de transmissão de uma caixa. Como é que vocês vão ter que ver isso? Aqui, por exemplo, ele está mostrando para mim o que é uma relação de transmissão, por exemplo, de cada um dos conjuntos. Se eu falar assim para vocês, qual que é a relação de transmissão da primeira velocidade? Vocês sabem me dizer ou não? Ó, esse cara que vocês estão vendo aqui, o que está escrito aqui? Motriz, não tá? A e B? A e B. Uhum. Tá? C e D está mostrando aqui o quê? Quinta velocidade. E e F, tá? Quarta velocidade. G e H, terceira velocidade. Aí eu tenho I e J, segunda velocidade. K e L, que é no próprio eixo aqui da árvore de secundária. Eu tenho aqui primeira velocidade. I, M e N. Então eu tenho aqui a minha Ré. Tá? Como que eu faço para achar a relação da primeira velocidade? Alguém sabe me dizer aí ou não? Nós Dividir o falamos lá maior atrás. número pelo primeiro, pelo menor ali, professor? Ó, vamos fazer assim. O split de entrada, ó, 24 dentes, que é a motora, e 46, que é a motriz. 46 dividido por 24 vai ter um número. Tá. Vamos achar lá. Esse aqui vai ser um número fixo, não vai? Ó, gente. Quarenta e seis dividido por 24. 1,9166, tá? A entrada. E aí eu tenho lá, por exemplo, se eu pedir para vocês engatar a primeira marcha, que é essa daqui, ó, 47 por 10. 47 divididos por 10, 4,7 vezes 1,91. Então, a primeira marcha desse câmbio aqui, 8,97 por 1. Então, eu preciso de dar 8, no caso, eu preciso fazer 8,97, quase 9 voltas do motor, para sair uma aqui atrás, aonde? Do meu sistema aqui, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, vamos pegar a quinta velocidade. Esse cara aqui, ó. E esse cara aqui. O que eu vou ter? Ó, a entrada dele não vai passar mais, porque quando eu travar aqui, ó, o que eu vou ter aqui, ó? A motriz dele aqui, ó, travei esse cara, passou direto. Tá? Então, o que eu vou pegar aqui? Vamos ver a quarta. A quarta para ser esse aqui, ó. 33 por 31. Tá? A gente vai ter uma redução ainda nesse cara.
Se eu pegar a quinta aqui, vocês vão ver que a relação no caso de motor e motriz aqui são diferentes uma da outra. Tá? Conseguiram verificar o que é fazer essa relação de transmissão ou não? Professor, você falou ali que na primeira um motor tem que fazer uma força, dar umas 9 voltas para o outro dar uma, é isso? Isso. Ah, entendi. O que eu tenho aqui, gente? Quando eu falar que eu tenho que ter muita entrada do motor, igual a gente está colocando aqui, gente. Por exemplo, ó, eu tenho aqui 8,9 voltas, vamos colocar, é 8,97 que está dando aqui. 9 voltas. 9 voltas do motor para sair uma aqui atrás. Esse cara, ele está exigindo de quem? Está exigindo do motor, que o motor, no caso, trabalhe muito mais. Tá? Então, eu vou ter mais força. Só que essa aqui não é uma relação fixa ainda que a gente tem. Por quê? Se eu chegar lá no diferencial, vai ter outra redução, não vai? Que eu tenho o número de entradas, no caso, que é pelo pinhão no caso, diferencial, e o número da coroa. Vamos supor que eu tenho 15 dentes no meu pinhão e tenho 60, por exemplo, ou vamos pôr lá 120 dentes da coroa. Então, 120 dividido por 15, eu vou ter lá um valor. Então, a minha relação final, eu tenho que pegar esse número de dente aqui, por exemplo, que saiu da caixa, ou da saída do motor, mais lá a do diferencial, tá? Deixa eu só exemplificar aqui, deixa eu ver. Ó, a relação do diferencial deu 8 por 1. Aí eu multiplico isso aqui por 9. 9 vezes 8, só para fazer. Eu vou precisar de 72 voltas, no caso do motor, para sair uma volta onde? Lá no rodado. Vocês estão vendo quanto que é a redução desse motor aí, da primeira velocidade, para poder, no caso, tocar o peso, a carga que ele vai estar puxando? Tá? Então, se eu pegasse uma direct drive aqui, ia ser o contrário. O que é a direct drive? Entrada do motor, 1, vezes, por exemplo, a saída lá do diferencial, vezes 8. Então, eu tenho 8 por 1. Então, eu preciso 8 voltas do motor para uma volta lá no diferencial, a saída no diferencial. Então, eu vou ter que... É mais velocidade, no caso, quando eu tiver numa marcha leve. Tá? E exijo menos, no caso do quê? Do motor. Isso quer dizer, eu tenho economia de combustível e maior durabilidade, no caso do motor, porque vai trabalhar com rotações mais baixas. Agora entendeu, Bruno? Débora, ficou mais fácil? Que deu boa, cara. Que deu boa. Tranquilo? Então tá. Eu vou mandar um exercício desse para vocês depois de uma atividade, assim que vocês tiverem tempo, depois vocês dão uma olhada, tá ok? Já tem a relação escrita aqui, por exemplo, o que é engrenagem de entrada, o que é as marchas que a gente tem. Agora, gente, fique imaginando assim, só para vocês terem uma ideia, Se eu tiver uma caixa, por exemplo, que tenha 16 marchas, essa aqui tem uma, no caso aqui, 5 marchas, já deu esse absurdo, igual a gente falou ali, no caso, tanto de voltas do motor para sair uma lá atrás. Imagine, por exemplo, se eu tivesse um redutor que, no caso, eu tivesse lá um multiplicador de força. Então, eu teria lá, por exemplo, uma caixa com 12 marchas. Poderia ter as marchas leves e as marchas pesadas. Quando eu tiver com a marcha pesada engatada, vocês vão ver que o motor tem que dar lá mais uma série, no caso, de voltas para sair, por exemplo, lá na saída da caixa. Tá? Então, por isso que a gente fala que é multiplicação e desmultiplicação, no caso, do torque e velocidade, no caso do conjunto. Tranquilo? Aqui, para vocês entenderem como é que ele vai estar funcionando, ó,
o split de entrada que está em vermelho vai acoplar diretamente na árvore secundária. Então, está em azul. E as marchas que vão ser engatadas, elas estão em preto aqui. Ó. Esses amarelos que vocês estão vendo aqui são os anéis sincronizadores. Tá? Nós vamos falar nisso aí já daqui a pouco. Então, tem aqui, ó, árvore malha, anel sincronizador esse amarelo. Aí tem aqui a constante, que é, na verdade, o split de entrada, que é esses dois caras aqui. A árvore intermediária, que é esse azul que eu falei inteiro. Engrenagem da ré aqui, que é a inversora. A árvore a secundária está aqui. Tá? Garfo de engate e luva de engate, que é o que vai fazer o quê? O deslocamento para engatar e desengatar. Já vamos ver isso aí também. Aí, gente, ó, tenho aqui, só para a gente, no caso, ver o fluxo de força, como é que está trabalhando dentro de uma caixa. Se a gente pegar uma caixa mecânica, ela vai funcionar assim. Se eu pegar uma caixa automatizada, ela vai funcionar assim. Agora, se eu pegar uma caixa automática de caminhão, ela tem muito pouca, no caso dessas questões aqui que vocês estão vendo aqui, que é a parte de engrenagem. Ela tem porque na hora de tração. Mas os acoplamentos, para fazer os bloqueios, no caso, entre uma árvore e outra, é por sistema hidráulico. Tá? Então, ele tem patinação hidráulica que, às vezes, eu tenho perca de potência por causa dessa patinação hidráulica. Então, se a gente pegar aqui, ó, só para vocês terem ideia, como é que o ciclo, no caso de funcionamento. Aquele dia nós falamos só de uma marcha lá que estava mostrando, naquele desenho que eu mostrei. Então, eu tenho aqui, ó, primeira, entrou, passou para a árvore intermediária, veio aqui, ó, e quando eu engrenei aqui o conjunto, passei nesse sentido aqui e saiu para a árvore secundária. A segunda já mudou o posicionamento, no caso da engrenagem, é outra engrenagem que vai estar acoplando, ó. Primária, split de entrada, passou aqui, ó, outra engrenagem engrenada aqui, livrou aquela engrenagem da primeira, saiu, no caso, para a caixa de mudança, da caixa de mudança. A terceira entrou, passou aqui, desceu, fez o acoplamento aqui através dos garfos aqui, engatou, saiu para a árvore secundária. Vai para o cardan diferencial. Quarta velocidade, ó. Split de entrada, vem aqui, ó, passa aqui em outro posicionamento aqui, ó, trava, houve engate aqui dos garfos aqui do meio. Quarta velocidade. Quinta, o que ele fez aqui? Precisa passar por baixo? Não. Então, por quê? Na hora que eu engatar a quinta velocidade aqui, ele formou um bloco único. Então, aí eu tenho aqui a prise direta. Então, ele não tem necessidade de passar pela árvore intermediária. E quando eu engatar a marcha ré, passa novamente pela árvore intermediária aqui, passa por aqui, ó, e vem aqui, sai aqui. Só que quando eu tenho aqui uma terceira engrenagem, que ela vai fazer a inversão do sentido de rotação da árvore secundária. O motor continua girando no sentido horário, só que a saída da caixa é sentido anti-horário. Tá? Enquanto que primeira, segunda, terceira, quarta, quinta aqui, todas elas sentido horário. Vai continuar girando no mesmo sentido. Tá? Diferente. Se um dia alguém de vocês fossem trabalhar em montagem de, por exemplo, máquina agrícola, vocês vão ver que a máquina ela pode ter, por exemplo, a mesma quantidade, por exemplo, de marchas para frente quanto para trás. E em alguns casos eu tenho até 8 marcha ré. Tá? Aí depende, no caso, a forma. Se ele tiver uma caixa de transmissão 12x12, ele vai ser 12 para frente e 12 para trás. Se tiver uma 20x12, são 20 para frente e, no caso, 12 para trás. Tá? Aí são concepções um pouquinho diferentes, mas a função é a mesma, no caso que a gente está vendo aqui. Como é um equipamento de trabalho, ele pode ser usado tanto para frente quanto para trás. E aquilo que eu havia falado para vocês aquele dia, ó. O que é uma marcha longa, o que é uma marcha curta? Marcha longa, ela não tem força, então menor torque e tem uma velocidade o quê? Maior. Tá?
E marcha curta, maior torque, menor velocidade final. Aqui, a gente podia passar para vocês o seguinte. Uma marcha longa, eu vou ter que acelerar muito o veículo para ele chegar naquela velocidade final que eu preciso. A marcha curta, tá? Na hora que eu acelerar, eu vou ter um torque já embaixo. Eu vou conseguir arrancar rápido com o veículo. Só que, no final, ele vai ter uma frenagem dinâmica, no caso das engrenagens, então vai segurar, no caso, a velocidade final. Por isso que a velocidade final é prejudicada quando eu tenho uma caixa com marcha curta demais. Por isso que eu falei para vocês aquela questão. O cara tem que mostrar qual que é a potência gerada pelo, no caso, motor, e através dessa potência ele vai conseguir, gente, por exemplo, fazer esse dimensionamento para acertar todas as marchas baixas e todas as marchas altas, ou as marchas que tem, no caso, velocidade, e as marchas que tem, no caso, força, tá? E aí, no caso, vem essa situação, no caso, da parte de engenharia, né? Isso aqui eu vou tratar a parte para vocês depois, que é a parte de rolamento, só para a gente, no caso, entender. Deixa eu ver aqui o que a gente tem aqui. Ó, os conjuntos de engrenamento. O que é um conjunto de engrenamento? É o que vai bloquear ou que vai travar as engrenagens para ocorrer o quê? A transmissão de movimento. Tá? A gente... Deixa eu só voltar aqui para mostrar um negócio para vocês. José Vitor, ó, o fluxo de força aqui está passando, está vindo aqui na primeira velocidade, né? O que está acontecendo com essas outras engrenagens que estão aqui, que não estão pintadas? Elas, no caso, não estão girando. Ou se estiver girando, não estão acopladas na engrenagem de baixo, no caso. Tá certo a tua colocação. Na verdade, é o seguinte, elas vão estar girando porque elas vão estar o quê? Em neutro, na verdade, naquela posição. Isso quer dizer que essa aqui são as rodas livres, ou as engrenagens livres. E essa aqui são as engrenagens fixas. Vocês podem ver que toda vez que eu for engatar uma marcha, vai mudando as condições. Vocês vão vendo ali que vai travando e vai passando o fluxo de força em outra posição. E começa a girar aquelas outras livres, né? Então, o que que acontece? Toda vez que eu, no caso, pegar um conjunto, tá? Vocês vão ver que tem as engrenagens que são as motoras, as que fazem o movimento, e as que recebem o movimento. Tá? Só que para receber esse movimento e ela transferir, ela vai ter que travar. Tá? E aí vai chegar nisso que eu estou mostrando aqui na frente para vocês. Essas engrenagens aqui, gente, ó, nós temos o conjunto de engrenagens, elas podem ter dentes helicoidais e podem ter dentes, no caso, retos, tá? Sendo que, quando eu tiver engrenagem com dente reto, ela gera muito o quê? Ruído, barulho. E a dente helicoidal, ela não tem ruído, mas ela forma uma carga, no caso, axial muito grande. Então, a tendência de empurrar para frente ou para trás a engrenagem é mais fácil. Então, o que que acontece? Aí eu tenho que trabalhar com rolamentos que sejam de pré-carga, rolamento cônico, tá? Quando eu tiver dente helicoidal, tá? Mas nem todas as caixas que são desenvolvidas no mercado trabalham com, no caso, rolamentos cônicos. Então, em questão, por exemplo, de custo, às vezes os caras não utilizam, por exemplo, o rolamento adequado, tá? E aí acabam usando, no caso, um rolamento que fica mais barato, o pessoal tá utilizando para minimizar custo. Aqui, ó, um detalhe, as nossas engrenagens, elas são geralmente de aço,
tá? Recebe tratamento térmico, endurece os dentes superficialmente, não dentro. Então, se eles, no caso, enrijecesse ela totalmente, ela quebrava com facilidade. Então, ela tem uma certa elasticidade na parte interna, tá? Só que, por outro lado, gente, por ela ter um material superficial, no caso, para acabamento, para não ter desgaste, ele não pode sofrer impacto. Se ele sofrer impacto, ele quebra parte dos dentes, tá? E quando eu faço qualquer, no caso, impacto desse aqui, aí a tendência disso aí é aumentar e danificar todo o conjunto, tá ok? Arrancar dente, esse negócio todo. Então, vai acabar aí tendo problemas, no caso, futuros em relação a isso daí. Aqui o que eu havia falado para vocês, as engrenagens de dente reto, tá? A gente tem que prestar atenção no seguinte, gente. Quando a gente fala em dente reto, vai girar, o que acontece? Eu não sei se vocês vão enxergar. Quando eu fizer isso aqui, ó, o engrenamento vai bater um dente de encontro ao outro. Quando ele bate um dente de encontro ao outro, tá? Ele tem a tendência a gerar o quê? Ruído. Principalmente se o óleo não tiver com as especificações dentro do fabricante. Então, se eu pegar um óleo, fizer a troca do óleo lubrificante que tem dentro de uma caixa dessa, eu coloquei um óleo inadequado. Então, na hora que ele for trabalhar com extrema pressão, que ele estiver tracionando e ele tiver um óleo desse ineficiente, ele vai acabar gerando mais ruído, tá? Aqui ele está falando, os dentes são cortados em ângulos retos de 90 graus com relação aos lados. Aí tem aqui, apenas um dente é engrenado a cada engreno das engrenagens. Isso quer dizer, eu perco resistência mecânica, porque eu tenho um dente que vai estar forçando todo o conjunto, tá? Mas, por outro lado, gente, vocês vão ver que antes do pessoal desenvolver esse sistema helicoidal, isso e aquilo, a maioria das caixas ou sistemas de transmissão que a gente tinha era com engrenamento, no caso, dente reto. Porque o custo para fabricar isso também é menor, sai mais barato, tá? Do que eu fazer um sistema helicoidal. Então, para os caminhões que a gente tem na atualidade hoje, vocês vão ver que a maioria dos sistemas são todos eles helicoidal, tá? Difícil vocês pegarem um sistema que seja, no caso, dente reto. Em alguns casos, vocês vão pegar que o dente reto é utilizado na marcha ré, tá? E na marcha ré existe sistemas que têm, por exemplo, engrenamento por anel sincronizado, e existe sistemas que têm engrenamento, no caso, por deslocamento de engrenagem, tá? Há essas diferenças aí que a gente tem que estar prestando atenção nessa concepção. Nós vamos falar de acoplamento, engrenamento, vocês vão ver que é um negócio assim interessante. Os dentes helicoidais, então no perfil aqui que vocês estão vendo que ele vai ter uma angulação ou forma de espira, tá? Então ele vai pegar mais dentes, no caso, na hora do engate, tá? Fica mais resistente, no caso, para transmitir torque, mais firme. E ainda ele fala aqui que o engreno é contínuo, uma vez que quando um dente se engrena com o seguinte da outra engrenagem, o dente seguinte e dente precedente não estão completamente desengrenados. Isso quer dizer, ele está acoplado com um perfeitamente, o outro já está começando a ser acoplado e o outro ainda está terminando de ser acoplado. Então, ele não deixa de fazer a carga, no caso do torque, num dente único. Ele acaba fazendo, no caso, em mais de um dente. Então, a durabilidade aí, no caso, é maior, no caso desse conjunto, tá? Em relação ao que a gente está vendo aí. Aqui, ó,
As engrenagens que compõem o câmbio são cilíndricas de dentes helicoidais, com exceção da marcha ré, que tem os dentes retos e não possui dispositivo de sincronização. Aqui não é uma total realidade isso, porque já existe alguns sistemas que o cara está colocando anéis sincronizados para não ocorrer tranco ou ruído, por exemplo, na hora que engata, por exemplo, a marcha ré. Então, se a gente passar de uma condição dessa que é de caminhões e passar para automóveis, vocês vão ver que ele tem esse sistema aí que já preconiza, no caso, para não ficar fazendo ruído, tá? Garfo é o nome dado, no caso, nessa haste ou nesse conjunto que a gente está vendo aqui. Cada um tem um formato. Então, cada caixa que a gente desmontar, vocês vão ver que ele é pré-definido e tem uma função, tá? E, geralmente, cada garfo desse aqui, ele tem uma função exclusiva, no caso de fazer acionamento de 2 marchas. Ele pode estar acionando, sei lá, primeira e segunda, terceira e quarta, quinta e ré, tá? Ou quinta e sexta. Em alguns casos, eu vou encontrar que quando eu tenho marchas aí que são um número maior ou ímpar, vocês vão ver que, às vezes, pode ser que a marcha ré está individual, tá? Às vezes eu posso ter lá um câmbio de 4 marchas, primeira, segunda, terceira e quarta, e aí a ré separada, tá? Mas às vezes quando eu tenho a quinta marcha, ela tem lá a primeira e segunda, terceira e quarta, e quinta e ré, separado, tudo para fazer a mesma função. Então ele vai ter, isso aqui que a gente está vendo que é o garfo, né? Aqui, ó, vale ressaltar para vocês, ele está com uma coloração diferente aqui, ó. Esse cara que vocês estão vendo aqui é uma camada, ou é, no caso, uma jaqueta, sei lá, uma camisa que vai aqui, que é material plástico, tá? Porque se eu colocar em cima do material diretamente, igual vocês estão vendo aqui, metal com metal, o que vai acontecer com esse cara? Vai desgastar. Então, vai ter um desgaste prematuro, tá? Por ser metal. Então, quando eu tenho plástico aqui, ele desgasta esse aqui e, na verdade, como são materiais afins diferentes, ele desliza com facilidade. Uma coisa que tem que falar para vocês, tanto para um caminhão, um carro, o que for, a hora que eu trocar de marcha, se for um carro mecânico, eu não posso ficar segurando a alavanca. Se eu ficar segurando, eu fico forçando. E, consequentemente, esse cara aqui vai ficar desgastando. Então, engatou a marcha, se ele libera a alavanca, ela está engatada. Ela não vai pular fora, não vai fazer nada, mas, na verdade, ele não vai ficar forçando, tá? Aqui ele está falando aqui, ó, são revestidos de camada, no caso de cobre, alumínio, polímetro anti-atrito, que evita o desgaste de ambas as partes, ou ambas as peças, tanto da engrenagem, ou da luva, ou se não da engrenagem, ou se não do próprio garfo, tá? Aqui que vocês estão vendo essa coloração escura que tem aqui na ponta do garfo, aqui, onde ele faz o seletor, é tratamento térmico. Então, eles aquecem a temperatura, depois faz um resfriamento para enrijecer, mas isso não ter desgaste prematuro. Também. E aqui, gente, um posicionamento só para a gente entender aqui, ó. Posicionamento, então, eu tenho tudo isso que a gente está vendo aqui, é o que vai acontecer lá dentro. Eu tenho, por exemplo, haste de comando, eixo seletor e garfos. Vamos pensar assim. Quando eu vou engatar uma marcha, que é o câmbio manual, o que eu faço? Você não joga a alavanca para a direita e para a esquerda, como se fosse um perfil em H, que o pessoal fala? H por quê? Você seleciona de um lado e do outro, para a direita e para a esquerda, e depois você vai jogar para frente e para trás. Quando você joga para frente e para trás, eu seleciono as marchas. Então, eu tenho a seleção e eu tenho engate. Então, eu tenho a haste que vai fazer o deslocamento para a direita e para a esquerda, tá? E depois, quando eu jogo para frente e para trás, eu tenho como engatar. Depois eu tenho alguma coisa aqui mostrar para vocês verem isso aqui, visualizando como é que vai acontecer lá dentro, na verdade, um simulador, tá? Para vocês entenderem, tá? E esse processo todo, gente,
quando eu falo assim, esse é o sistema mecânico. Ah, professor, mas lá o câmbio que é usado lá na DAF é automatizado. Lá vocês têm um corpo robotizado, que a gente chama. Esse corpo robotizado, o que ele vai fazer? Conforme a programação que ele tem, ele vai ter um lugar que vai trocar para a direita e para a esquerda, que vai fazer o quê? A seleção, e depois vai jogar para frente e para trás, que vai fazer o quê? Os engates das marchas que eu necessito. Tá? Então a gente chama que esse sistema é robotizado. Por isso que eles chamam que é um câmbio automatizado ou robotizado. Tá? Não é um câmbio ainda automático. Diferente um pouquinho em relação a isso. É eficiente? Extremamente eficiente. Porque eu inibo, minimizo, no caso, o quê? A ação humana em cima, no caso, do conjunto, quando ele está trabalhando. Tá? Vamos dar um pause aqui hoje, gente. Amanhã a gente dá continuidade, faz o fechamento aí da parte de funcionamento dessa caixa. Depois nós vamos pegar algumas caixas independentes. Eu peguei a caixa, por exemplo, que é usada para a DAF, para vocês verem o funcionamento na parte interna, para a gente estar entendendo também, né? Aqui nós estamos falando módulo geral, do como é que é o funcionamento, mas depois a gente vai ver o específico aí da caixa, no caso que era usado na própria DAF. Então a gente tem os câmbios de 12, tinha de 16, tem 16, no caso automático, 12 automatizado também. Então aí depende onde vocês estão utilizando. Tá ok? Beleza, professor. Dúvida, gente? Não, por enquanto não. Você vai passar alguma atividade para hoje, professor? Não, eu tô montando, na verdade, uma situação, um problema para vocês, que vai englobar algumas coisas aí, para a gente estar vendo, tá? Para vocês raciocinarem um pouquinho. Essa da relação de transmissão, eu vou mandar uma folha para vocês preencher. Tá ok? Mas já tem, na verdade, ele já vem assim, ele já vem as relações de cada engrenamento, depois vocês só vão fazer o split de entrada e o split de saída. O split de entrada é aquele um que é constante, que eu falei para vocês. Depois que vai engatar as marchas que tem lá no circuito. Para a gente saber qual que é a relação de transmissão de saída da caixa de mudança. Tá ok? Tá. Uhum. Então tá joia, gente. Valeu, obrigado pela presença de todo mundo aí. Valeu, e amanhã professor. se fala de novo. Tá ok? Legal. Até. Tá joia. Valeu, professor. Até mais. Falou, até mais. Valeu, professor. Até mais. Até mais. Até mais. Professor, tem uma pergunta aqui relacionada àquela conta lá que você passou da tabela. A força motriz é uma conta diferente, não é? Você pega aí Quer ver, ó? Eu tinha feito as contas junto com o senhor. Cadê lá em cima? Você pegou o 24 e dividiu por 46, certo? Na hora de pegar a primeira marcha, você pegou o 10 e dividiu por 47, tipo, inverteu a conta? Só porque a motriz é diferente ou Não, é assim mesmo? Gabriel, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Vamos voltar lá um pouquinho. Vamos ver se nós voltamos lá. Você está compartilhando ainda, né? O quê? Tá compartilhando aí. Tá vendo aqui? Tô vendo. Isso. Tá. Aquela hora que você pegou... Esse cara aqui, ó. O motriz que tá aqui, ó. Esse aqui vai ser fixo para todas as marchas. Esse não muda. então é sempre 1,91? Nesse caso aqui, ó. Nesse caso é 24,46. Eu tenho 24 que é a entrada, que é a motora, e a motriz, que é a movida, 46. Então, 46 dividido por 24, eu tenho aquela relação. 1 ponto, ou 2, vamos colocar lá 2, tá? E aqui, ó, peguei a primeira lá, ó. Só que daí o que eu vou fazer aqui, ó? A pequena aqui, que é a L, ó, ela passa a ser motora aqui embaixo, e a grande vai passar a ser a movida. Então, eu pego 47 dividido por 10, 4,7. 4,7 vezes 2 é o valor, no caso, que eu tenho da primeira velocidade. Entendeu? Então só inverte, não. A única invertida é a motriz ali, porque é a primeira que serve de base, né? O resto daí segue pela... Aqui, ó, esse daqui sempre vai ser a entrada para todas as marchas. Pode da primeira até a ré. Então, da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e ré, todos eles, a motriz aqui, ó, a motriz aqui, ela sempre vai ser fixa naquela mesma entrada que a gente falou, 46 dividido por 24. Correto. Tranquilo? Mas na hora da conta você foi fazendo, eu falei, melhor perguntar depois, mas então é isso mesmo. Tranquilo, cara, tá certo você, tem que entender. Então, na verdade, o que vai acontecer? Cada hora que nós passarmos aqui para a árvore de baixo, vai mudar
a motora. A motora é aquela uma que vai fazer o movimento, né? Então, aqui, ó, se eu pegar aqui, qual que é por exemplo, da quinta aqui, ó. Da quinta eu tenho 27, que é, no caso, a letra C, aqui, e, no caso, D, que é, no caso, 38. Então, eu tenho aqui que, nesse caso aqui, ó, a quinta, se eu pegar aqui, vai precisar passar aqui por baixo? Ela só vai bloquear aqui, não? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse câmbio tem 6 marchas, 5 marchas, Tá faltando uma... Tá. A sexta dele aqui, gente, tá dando como motriz aqui também. Porque quando ele engatar esse aqui, ó, esse conjunto inteiro, você tá vendo aqui onde eu tô apontando aqui, Gabriel? Sim. Esse aqui, esse outro aqui e esse outro aqui, ó, cada um deles engata 2 marchas. Ó, aqui é quinta e sexta, terceira e quarta, primeira e segunda, e essa última aqui, ó, é ré. Tá? Então, câmbio de 6 marchas. É que aqui ele tá falando que é motriz, porque a sexta dele, na hora que eu engatar a sexta, ela não precisa passar aqui para baixo. Vai direto. Ela vai passar direto como se fosse um eixo só. Entendeu? Entendi. Então, se eu pegar aqui e fizer isso aqui, ó, ele tá aqui, acoplar para cá, a rotação que entra nesse eixo aqui vai passar direto nesse eixo aqui. Entendeu? Entendi. Obrigadão, professor. Tá, joia, então. Até amanhã, gente. Falou. Até amanhã. Valeu. Tchau, professor. Até. Tchau, tchau.